Hoje nós iremos meditar em uma passagem que está em Jeremias, nos capítulos 42 e 43. Então pega seu papel, pega sua caneta, que a gente já vai começar o episódio de hoje. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021, em que ele foi criado. A palavra do Evangelho tem como objetivo propagar as boas novas de salvação e te ajudar na sua caminhada em seu dia a dia com Jesus. Eu espero que você goste e seja edificado por esse conteúdo. Então, como eu disse anteriormente, na introdução do episódio, nós iremos meditar no livro de Jeremias no capítulo 42 e 43. Não irei ler os 2 capítulos aqui, porque é uma leitura um pouco extensa, mas eu recomendo que você faça isso quando você puder, para que você entenda um pouco do contexto que eu vou estar falando aqui. Mas, de uma forma bem resumida e sintetizada, o que está acontecendo aqui? Jerusalém foi tomada por Nabucodonosor, então tá um contexto de guerra mesmo. Enfim, Jerusalém está sendo tomada, tá uma bagunça por conta disso, o povo não sabe o que fazer, e tá uma angústia, uma tristeza por parte do povo. E no capítulo 42 especificamente, os capitães dos exércitos e o povo, eles vão até Jeremias, que é o profeta do Senhor, muito usado por Deus nesse contexto. Então eles vão até Jeremias e eles pedem a Jeremias que busque ao Senhor, que ele busque a Deus e encontrem, e que ele ouça a voz do Senhor e que ele proclame ao povo e diga ao povo qual é a vontade do Senhor, o que eles devem fazer para que tudo lhes vá bem. E Jeremias, ele assente com isso, então ele busca ao Senhor e 10 dias depois o Senhor o responde e ele diz essa resposta ao povo. E a resposta, ela está nos versos 9 ao 16 de forma resumida. Também não vou ler para não ficar muito extenso, mas o Senhor fala através de Jeremias que o povo deve permanecer naquela terra. Apesar de eles estarem temendo a guerra, estarem temendo a fome, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, eles devem permanecer lá, naquela terra, em Jerusalém. E se eles decidissem ir para o Egito, Deus fala isso, se eles decidissem ir para o Egito, onde não haveria guerra, não haveria fome, aparentemente, a guerra os perseguiria, ou seja, lá no Egito eles seriam mortos, mas na terra onde eles estavam, não, eles deveriam permanecer ali. E Jeremias, ele compartilha ao povo, ele repassa ao povo essa mensagem, e o que o povo faz? Desobedece à ordem do Senhor. O povo alega e fala que Jeremias está mentindo, e eles decidem, colocam no seu coração, endurecem o coração à voz do Senhor, e vão e partem para o Egito. E não apenas vão para o Egito, que é tudo que Deus falou para eles não fazerem, mas eles vão para o Egito e levam Baruque e Jeremias junto. Então imagina Jeremias, sabendo que não era para ir, sendo obrigado a partir para o Egito. Então é nesse contexto que esses 2 capítulos, sobre isso que esses 2 capítulos vão falar. E vamos começar aqui na ordem que os fatos ocorrem, Então, quando o povo decide buscar a Jeremias, a gente entende que eles faziam isso por quê? Porque Jeremias era um profeta. Como eu disse, ele foi muito usado por Deus nesse contexto, nesse cenário. Então, a gente entende o motivo deles terem buscado ao profeta, porque eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles, eles não estavam na nova aliança, mas sim na antiga. Inclusive, essa passagem me lembra aquele episódio em que o povo manda que Moisés vá à frente, que Moisés fale com Deus, e o povo fica atrás. Muitas vezes, a gente faz igual ao povo, a gente terceiriza o nosso relacionamento com Deus. Então, como eu disse, nesse contexto, até faz um pouco de sentido o povo buscar Jeremias, porque Jeremias é profeta e tudo isso. Mas agora, no nosso contexto de nova aliança, trazendo para os dias de hoje, eu gostaria de chamar a nossa atenção para isso. Será que nós não temos terceirizado a nossa relação com Deus? Entende? Porque ainda que a gente tenha, sim, pastores, profetas, líderes, não são eles quem devem literalmente ser o pilar da nossa vida espiritual, ser realmente aquele que nos conduz em tudo, em todas as decisões que nós precisamos tomar. Isso não é possível, isso não é do agrado do Senhor. Até porque a gente passou a Páscoa, mas a gente lembra que na Páscoa
A gente relembra na Páscoa que Cristo, em sua morte, ele rasgou o véu do templo. Isso significa que nada mais nos separa do Senhor. Nós não precisamos mais de homens, assim como na antiguidade tinha, né? Sacerdotes que apresentavam sacrifícios ao Senhor. Agora não é mais necessário. Nós temos o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, que é o sacrifício eterno, eficaz, o único sacrifício que agora ele vale por todos. E ele é suficiente, então nós não precisamos mais de holocaustos de animais, nós não precisamos mais viver como nos tempos passados, porque agora nós temos a Cristo. Então, quando Cristo entra em cena, nós entendemos que o único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Então, cuidado para você não terceirizar o seu relacionamento com Deus. Não terceirize. E eu entendo muitas vezes que por que o ser humano é levado a terceirizar o seu relacionamento com Deus? Porque é muito mais cômodo. É muito mais cômodo viver de pregação, ir na igreja apenas uma vez na semana, no domingo, e viver de pregação. Entende? É muito mais cômodo, só que ao mesmo tempo você não vai estar vivendo um cristianismo eficaz. Porque viver com Cristo não é apenas no domingo, viver com Cristo é na segunda, na terça, na quarta, e por aí vai. Entende? Mas querendo ou não, para nossa carne é muito mais cômodo você ter alguém que busca a Deus por você. Só que não é essa a vontade do Senhor para as nossas vidas. Tanto que Cristo, ele vai nos dizer, calcule o custo. Deus, ele é tão sábio, tão incrível, que ele vai nos dizer isso. Ele vai falar, calcula o custo antes de me seguir. É muito melhor que você decida não me seguir do que você começar a caminhada e parar no meio dela. Deus não tem prazer nisso. Em Hebreus, se eu não me engano, no capítulo 10 vai dizer sobre isso. Final do capítulo 10. Então, Cristo nos exorta a calcularmos o custo. Calcule o preço de quanto vai custar. Vai custar sacrifício, vai custar renúncia, vai custar você negar o seu ego, negar a si mesmo. Ir literalmente contra o mundo, contra as concupiscências, contra esse sistema que jaz no maligno. Mas vale a pena. Mas não tem como a gente viver apenas, desfrutar apenas das bonanças, apenas das virtudes, digamos assim, da parte boa que seguir a Cristo. Ou você segue a Cristo abraçando os sacrifícios e as recompensas e as partes boas e as não tão boas assim aos nossos olhos, ou pelo menos no momento em que elas acontecem. Ou nós literalmente não seguimos a Cristo. Não há meio termo. Não há como terceirizar o nosso relacionamento com Deus. Então, para que a gente viva a parte boa, os milagres, a gente sinta a presença de Deus, e a gente não vai sentir ela todos os dias, é claro, mas para que a gente viva as partes boas do cristianismo, a gente também precisa aceitar que ao nosso ego, ao nosso orgulho não são tão boas assim. Entende? Então, eles não estavam, esse povo aqui, ele não estava disposto a pagar o preço. E eu não tô dizendo nem apenas de não buscar ao Senhor, mas com relação também à obediência. Se eles tivessem ouvido a voz de Jeremias, ou melhor, a voz do Senhor através de Jeremias, e obedecido, teria valido a pena. Mas o que acontece é que eles não estavam desejando obedecer a voz do Senhor. Entende? E o que eles queriam era simplesmente fazer o que agradava ao seu coração, que nesse caso era ir para o Egito. E o que me chama a atenção para finalizar aqui é que mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à tempestade, independente do lugar em que eles estavam, ou melhor, em que ele estava, falando de Jeremias agora, Jeremias continuava tendo intimidade com o Senhor. O Senhor continuava revelando as coisas a ele. E isso é o que acontece com aquele que é fiel a Deus. Mas é sobre isso. Jeremias, ele continuava sendo fiel ao Senhor independentemente do lugar em que ele estava. E aquele que é obediente ao Senhor nunca é esquecido por ele. Ainda que Jeremias estivesse no centro da guerra, Deus ainda estava revelando seus planos, seus propósitos a Jeremias. Da mesma forma que quando Jeremias também estava passando por um período de bonança,
Ainda que aqui é difícil de encontrar, porque Jeremias parece que ele só sofre, né, em nome do Senhor. Mas nos períodos de paz, digamos assim, Deus também estava com Jeremias. Então, aquele que é fiel ao Senhor desfruta da fidelidade de Deus também. Aquele que tem o seu coração, o seu prazer na lei do Senhor, desfruta de vida abundante, de alegria, de paz. Aquilo que a pessoa que tenta terceirizar o seu relacionamento com Deus não desfruta. Porque não passa por todo o processo com Cristo. Se é que você me entende. E eu não tô dizendo aqui que não é bom ouvirmos o que nossos líderes, o que nossos pastores falam. Claro que não. É importante, claro, sempre visando a palavra de Deus e tendo ela como crivo. Mas é importantíssimo que nós tenhamos líderes espirituais. Mas nós não devemos confiar completamente a nossa vida espiritual a eles. Eles estão ali para nos auxiliar, para nos direcionar. Mas quem deve, literalmente, tomar as rédeas da vida espiritual somos nós. E Cristo nos chama a isso todos os dias. Era isso que eu tinha para compartilhar com você. Muito obrigada por ter me escutado até aqui. E até o próximo episódio.